Doutor Leonardo, o senhor consegue me dizer se as pessoas presas no dia 8 de janeiro de 2023, antes dos atos de vandalismo, estavam ou saíram do acampamento em frente ao QG do Exército? Também analisando os interrogatórios, deputado, eu observei que várias citaram que estavam no acampamento, chegaram ou no dia anterior, ou 2 dias antes, ou chegaram naquele mesmo dia e foram para o acampamento. Mas algumas também declararam que aderiram à passeata, né, à caminhada, durante o percurso, né, ali na rodoviária. Algumas chegaram direto na esplanada. Mas eu acredito que a maioria, mais de 50%, tenham declarado que em algum momento, no dia anterior ou naquele dia, passaram pelo QG do Exército. Sendo que algumas também, aí já uma pequena parte, declararam que em outras datas, durante o mês de dezembro e novembro, teriam vindo para Brasília e participado das manifestações no QG do Exército, no acampamento instalado em frente ao QG do Exército. Doutor Leonardo, para essa CPI avançar, é crucial que se sepulte qualquer dúvida quanto à natureza daquele acampamento. O Jorge Washington explicou em seu interrogatório que, junto com os manifestantes do QG do Exército, elaborou um plano para forçar a intervenção militar e o estado de sítio, que vários manifestantes do acampamento disseram a ele sobre explodir uma bomba no aeroporto. O Alan dos Santos, comparsa do Jorge Washington, diz que desde que chegou ao acampamento, passou a escutar conversas sobre explodir coisas no Distrito Federal. O senhor se recorda de Armando Valentim Cetim Lopes de Andrade, pessoa presa por seu departamento no dia 8 de janeiro? Conseguiria nos dizer o que Armando Valentim falou em seu interrogatório? Deputado, como eu disse, dificilmente eu lembraria do interrogatório de das pessoas presas. Mas eu disse que das 155 pessoas, 153 foram presas na mesma situação e 2 foram autuadas por uma situação diferente, né? E eu me lembro do depoimento do Armando Valentim, porque ele foi uma dessas pessoas que foram autuadas por uma situação um pouco diferente das demais. Nos dias anteriores, se eu não me engano, na quinta-feira anterior aos atos, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que algumas pessoas estariam planejando a colocação de explosivos ou incendiar veículos em subestações de energia do DF, especialmente de Taguatinga, para provocar uma interrupção de energia na região central de Brasília e assim provocar o caos, né? Nessa denúncia anônima foi citado o nome e o veículo do Armando Valentim, né? Com isso, nós iniciamos uma apuração. Os policiais confirmaram várias informações que estavam, né? Esse é o procedimento. Quando a gente recebe uma denúncia anônima, a gente não instaura um inquérito já de imediato. É necessário validar algumas informações para ver se tem algum sentido aquela denúncia. Já nas apurações preliminares, nós ficamos convictos de que podia acontecer algo, porque realmente ele utilizava aquele veículo, né? A descrição dele batia com o que foi falado na denúncia anônima. Nós fizemos um acompanhamento do Armando Valentim. Inclusive colocamos policiais nas subestações de energia próximas ao local, que havia sido referido na denúncia. Policiais passaram a noite nesses locais para tentar evitar algum tipo de ato, né? A Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil atuou também, fizeram rondas com a nossa aeronave nessas estações de energia para tentar evitar qualquer ato de vandalismo, né? E no dia dos atos do dia 8, os policiais estavam acompanhando o Armando Valentim, observaram quando ele se dirigiu à região central de Brasília, participou das manifestações e ele deixou o carro dele em uma rua da cidade estrutural. Após as manifestações, ele voltou para a cidade estrutural e no momento que ele pegou seu veículo, nós fizemos a abordagem, né? Ali poderia ter algum explosivo ou alguns instrumentos para que ele provocasse esses incêndios, né? Nós abordamos, sabendo que ele tinha ido para as manifestações.
Ele foi questionado no momento e disse que realmente havia participado das manifestações e havia ingressado, invadido 2 dos 3 prédios invadidos. E os policiais conduziram ele para o DECOR. Lá ele foi interrogado, ele confirmou, né, agora respondendo a pergunta do senhor, ele confirmou que havia participado dos atos, que havia ingressado, se eu não me engano, no STF e no Congresso Nacional. Confirmou que participou das manifestações e frequentou o acampamento em frente ao QG do Exército durante 40 dias, antes dos 40 dias que antecederam aqueles atos. Participou de reuniões entre os organizadores, acabou ganhando a confiança dos organizadores. Citou o Alan Diego como um dos organizadores, né? E relatou também que durante um período em que ele frequentou o acampamento, sempre ouviu conversas relacionadas à colocação de explosivos ou ao incêndio de veículos e prédios públicos em algumas regiões para eles consideradas estratégicas no Distrito Federal para provocação do caos, né? E assim culminar com a intervenção militar. Ele citou ele narrou que não concordou com esses atos de vandalismo e por isso não participou, mas citou que alguns indivíduos eram um pouco mais exaltados, citou, se eu não me engano, ele citou até que um indivíduo utilizou esse termo, sanguinário, né? Não citou outras pessoas, mas citou que ele confirmava que o objetivo dele ao participar das eleições seria depor o governo eleito, seria não impedir, né, que o governo continuasse, seria anular as eleições para que ocorressem outras eleições. Que eu me lembro é isso, doutor. Está sendo muito importante o depoimento que o senhor está prestando aqui, acho que é muito esclarecedor. Eu queria que o senhor explicasse mais a respeito desse planejamento de explodir as torres de energia. Até porque nós tivemos, antes de ontem, né, um problema de um apagão que teve no Brasil. E a gente sabe que se tivesse explodido as torres aqui no Distrito Federal, como o sistema é em rede, interligada, certamente teria um grande apagão no país inteiro. Então eu queria que o senhor explicasse mais a respeito dessa investigação, dessa denúncia que os senhores receberam. A denúncia, ela basicamente falava o que eu já citei, né, deputado? O que eu posso acrescentar quanto a isso é que não foi só o Armando Valentim que citou essa situação de planejamento de incêndios e explosivos em algumas regiões, nessas estações de energia. Me lembrei agora que o Armando Valentim citou também o viaduto da rodoviária, né, que eles chegaram a conversar no acampamento. Para estourar e implodir o viaduto da rodoviária? Colocar um explosivo no viaduto da rodoviária do Central de Brasília, né? E ele disse que isso foi cogitado lá entre esses organizadores, né? O que eu posso acrescentar é que isso também constou em alguns outros depoimentos, né? Esse planejamento, essa conversa, né? Essa cogitação dentro do acampamento de colocação de explosivos e incêndio a veículos e prédios, né? Isso também constou no depoimento do George Washington e também no depoimento do Alan Diego. Qual